Começa agora o programa Palavra da Verdade, da Igreja Evangélica Palavra da Verdade, na Rua Indianópolis, número 2240, no bairro Osvaldo, em Uberlândia. Venha a nós o teu reino. Bom dia, muito bom dia nesta manhã abençoadíssima de quarta-feira, 13 de agosto de 2025, mais um programa da Igreja Palavra da Verdade, chegando para abençoar a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Sempre para nós uma alegria poder estar aqui abençoando você nessas manhãs, umas manhãs mais frias, né? Essa é a verdade, mas nós seguimos aqui, irmãos, firmemente, louvando, bendizendo, deixando sempre uma palavra de Deus para o seu coração. Mateus 11:28 diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, nesta manhã de quarta-feira, levanta e amplia a tua visão espiritual, porque a palavra de vitória já foi liberada para a sua vida, para a sua casa e toda a sua família, no nome do Senhor Jesus. Eu não sei hoje qual o seu desafio para esta quarta-feira, mas eu sei que a mão do Senhor está levantado, o braço dele que é carregado de poder, estendido ao teu favor. Então que você possa saber que diante das lutas, diante dos desafios, quantos desafios, não é verdade? Quantas situações que nós passamos, enfrentamos nas nossas vidas, mas o nosso Deus é o Deus que faz, é o Deus que opera, é o Deus que age de uma forma poderosa e maravilhosa ao meu, ao seu, ao nosso favor. Então, nesta manhã, vem comigo, porque hoje é quarta-feira e é quarta-feira da vitória. Temos aí 2 horários de cultos para você, às 9 da manhã e também às 19h30 na Igreja Palavra da Verdade. O nosso endereço é Rua Indianópolis, número 2240. Então você é o nosso convidado a estar conosco. E falando em convidar, quero te lembrar que esse próximo sábado, agora dia 16, teremos mais uma edição de culto ali na praça e você não pode perder, aonde nós oramos, né, pela nossa Uberlândia, também pelas cidades, né, vizinhas, estamos intercedendo pelas famílias, pelos jovens e esperamos, irmãos, a sua presença ali naquele lugar. É um culto rápido, objetivo, mas é um culto onde o Senhor, Ele tem curado, sarado, libertado, mudado rotas de vida de pessoas naquele lugar. Então não deixe de estar conosco, não deixe de vir participar, porque o Senhor, Ele tem bênçãos de boa medida, recalcada, sacudida e transbordante para a sua vida neste tempo. Você que está em outra cidade que não é Uberlândia, obrigado pela sua audiência, você que está através da TV Vitoriosa, você que está pelo YouTube e EPV Sede, muito obrigado. Nós entramos aqui pela TV Vitoriosa e aqui também pelo YouTube e nós entendemos, irmãos, que muitas pessoas estão conectados conosco, muitas pessoas vão chegar depois pelo YouTube para receber a palavra de Deus que é viva, que é eficaz neste tempo. Então você que está em outro estado, que o Senhor abençoe você, você que está, né, em outros países, Deus abençoe de uma maneira poderosa e maravilhosa, que a bênção do Senhor, que a graça do Senhor seja sobre ti de uma maneira poderosa e de uma maneira maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui compartilhar, já no início deste programa, eu quero compartilhar uma palavra com você para este tempo, uma palavra que está em Mateus, no capítulo de número 11, Mateus capítulo de número 11. Eu quero que você, né,
preste aí bastante atenção, né, no que vai ser ministrado aqui. Fala acerca, né, de João Batista. João Batista, ele envia, né, 2 dos seus discípulos, ou ele envia mensageiros a Jesus. O que me chama a atenção que a partir do versículo 2, a Bíblia disse que quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou dos seus discípulos e perguntou: és tu aquele que está para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondeu, disse-lhe: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os surdos ouvem e os coxos andam. Tudo que nós precisamos, irmãos, de entender que João, ele foi o mensageiro que veio para preparar o caminho para Jesus. Mas agora entra uma adversidade na vida de João. E quando a adversidade chegou na vida de João, chegou também uma dúvida: será ele mesmo o Cristo, ou nós devemos esperar para outro ou por outro? O que me chama a atenção que a Bíblia diz que Jesus disse aos discípulos: anuncia a João. Jesus não disse: eu sou. Não, fala para ele ficar tranquilo que eu sou. Não, só disse a eles o seguinte: anuncia o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo. Porque quantas vezes que a adversidade chega na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, e quando ela chega, irmãos, a dúvida entra no nosso coração. Mas Deus não prometeu, Deus não iria fazer, Deus, né, eu achei que Deus era comigo. Começa a entrar dúvidas, e quando a dúvida entra, o inimigo também entra. Satanás, ele é astuto e ele entra para dizer: olha, né, Deus não vai fazer, Deus te deixou na mão, você está só. O que eu e você precisamos de entender é que o nosso Deus, ele tem um controle de todas as coisas na palma da mão dele. Ele não perde o controle de nada. Quantas vezes, irmãos, que eu e você perdemos, mas ele não perde. O próprio João perdeu o controle, né? Porque alguém que anunciou, alguém que estava ali dizendo: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sabe? João, ele ouviu a voz vindo do céu. João, ele viu a pomba sobrevoando na hora daquele batismo. Mas agora, como ele está no cárcere, entra uma dúvida, entra ali uma insegurança na vida de João. E tudo que nós precisamos, irmãos, é ter a certeza, a convicção que Deus é Deus que faz, que Deus é Deus que opera, que Deus é Deus que age, que Deus é Deus que move de uma forma poderosa e de uma forma maravilhosa ao nosso favor. Então, nesta manhã de quarta-feira, dispõe, no nome do Senhor Jesus, diante das lutas, diante das adversidades, diante das situações difíceis que você tem passado e enfrentado, confia que Ele é o Deus que não perde o controle de nenhuma situação. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua casa e toda a sua família, no nome do Senhor Jesus. Hoje nós temos aí, né, teremos aí 2 horários de cultos, às 9 da manhã, também às 19h30, Ruindianópolis, número 2240, né, venha receber uma palavra que vai encorajar você, uma palavra que vai fortalecer você, uma palavra que vai direcionar você para este tempo. E também Esmeraldas, Santa Quitéria, quarta-feira de bênçãos, Ibiá, quarta-feira, né, culto abençoado para você, também Uberaba, né, Ituiutaba e São Simão. Então você não pode perder, nesta quarta-feira tem bênçãos, né, de boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Coisa boa quando nós entendemos e compreendemos a palavra de Deus e vivemos, irmãos, sobre aquela
aquela palavra, andamos sobre aquela palavra, faz toda a diferença. A gente vê isso, a viúva de Sarepta, quando ela está entrando na cidade com alguns cavacos ali para, cozinhar o pouquinho que ela tinha, de azeite e de farinha, e o profeta então olha para ela e pede: dai-me água, e ela sai para buscar a água. Ele disse: e traz também um bocado de pão na sua mão. E o que me chama a atenção é que ela disse: tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu nem nada tenho, só um pouquinho de azeite e só um pouquinho de farinha, vou fazer para mim, meu filho, comer e morrer. Irmãos, e ele disse: não temas, faça dele primeiro para mim. O que me chama a atenção é que ela agora sai sobre essa palavra, e ela vai caminhando sobre a palavra do profeta, e ela faz ali, um pouquinho, ela pega um pouco do que ela tinha, primeiro ela fez para o profeta, e ela traz na mão dela o pão, e ela traz do outro lado a água, e ele come, e quando ele termina de comer, ele libera outra palavra, dizendo: da sua botija não faltará azeite, e da sua panela não vai faltar a farinha. Irmãos, e ela come durante aproximadamente 3 anos, ela come sobre aquela palavra que o profeta havia liberado para ela. Ela creu, ela acreditou, ela confiou, e tudo que eu e você precisamos é crer, é confiar na palavra de Deus que é viva, na palavra de Deus que é eficaz, na palavra de Deus que é poderosa, maravilhosa. Essa palavra, ela não volta atrás. Então, nesta manhã de quarta-feira, eu digo para você: continue crendo, continue confiando, continue segurado na palavra do Senhor em todo tempo e em todo momento. Você que está aí conectado conosco neste tempo, que o Senhor te abençoe poderosamente em nome de Jesus. O irmão Pedro, irmão Pedrinho, ele corre para o trabalho cedo, ele diz para mim assim: eu perco só 5 minutos aí do programa, eu já chego umas 6h05 e eu ligo ali a televisão, vou fazendo um café. Deus abençoe, irmão Pedrinho, o seu local de trabalho, obrigado pela sua audiência, em nome do Senhor Jesus. Uma pessoa também que diz para mim que não perde nenhum programa é o Júlio César. Que Deus abençoe, Júlio César, grandemente aí a sua vida, no nome do Senhor Jesus. O Júlio César, ele é irmão, da nossa saudosa Gleide. Que Deus abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Enfim, todos vocês que estão sempre conectado conosco, irmãos, que Deus abençoe. Você que está pelo YouTube, aí nos sítios, nas fazendas, nas chácaras, onde não chega a TV Vitoriosa, mas chega através do YouTube, obrigado pela sua audiência para este tempo. E aqui está o nosso QR Code, e que você possa fazer aí a sua oferta, também o número da conta, aonde você vai poder anotar e levar ali na casa lotérica, e faça aí, 2, 10 reais que você fizer, é muito bem-vindo, vai estar sempre somando conosco a sua contribuição. E você que tem contribuído para nos manter no ar, que Deus abençoe poderosamente no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Mais uma vez eu quero lembrar você do culto da praça, nesse sábado agora, dia 16, às 19 horas. Que o Senhor continue abençoando a sua vida hoje e sempre. Vamos orar? Pai, mais uma manhã nós te louvamos e te glorificamos e bendizemos o santo nome do Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, tem operado, tem agido. Cura o teu povo, liberta. É o teu povo, ó Pai, que precisa de um milagre, e tu és especialista em realizar milagres a favor da vida do teu povo. Meu Pai, essa pessoa que está com essa inflamação, meu Deus, com este diagnóstico de câncer, nós damos uma ordem em nome do Senhor Jesus, que toda inflamação, que todo tumor vai murchando, desaparecendo do alto da cabeça à planta dos pés, e declaramos um milagre em nome de Jesus. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Irmãos, ficamos por aqui. Que a paz do Senhor permaneça sobre ti hoje e sempre.